Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1 do capítulo 17. E os filisteus ajuntaram-se às suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Dame. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles, é o mesmo vale de Elá. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, cerca de 2,90 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro, e parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhe, porém, dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, Golias: hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Queria que você fechasse teus olhos, curve a sua cabeça. Vamos estar orando ao Senhor. Paizinho, muito obrigado por estarmos aqui nessa reunião tão alegre, tão festiva, tão cheia da Tua presença. Deus, nessa noite que mais uma vez o Teu Espírito venha nos conduzir, que o Teu Espírito venha nos guiar, para que nós possamos falar aquilo que os Teus jovens, aquilo que a Tua igreja precisa ouvir nessa noite, e que venha cair por terra todo pensamento contrário, todo espírito de dúvida venha a ser destruído em nome de Jesus. Que haja liberdade, que haja entendimento da Tua palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Rei Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Meus amados, essa é um pouco da história de Davi e Golias, como que ela começa. E a história de Davi e Golias, ela é uma das mais contadas e conhecidas histórias da Bíblia Sagrada, e nos traz grandes lições. Os dois exércitos estavam posicionados de lados opostos do vale de Elá, ali na região de Judá. Ou seja, o exército inimigo já estava dentro do território de Israel. E com esse fato dos filisteus terem penetrado a fronteira e chegar até ali, já nos mostra o tamanho do exército, né? Já nos mostra o tamanho da superioridade desse exército filisteu.
E é neste cenário, neste grande cenário, que iremos aprender, que nós queremos tirar algumas lições, queremos tirar lições que nós temos um propósito. Diga assim uma pessoa que está do seu lado: meu irmão, você tem um propósito. E a primeira lição está no verso de número 3, no versículo de número 3, do mesmo capítulo 17, que diz assim: os filisteus ocuparam uma colina, e os filisteus e os israelitas a outra parte, estando o vale entre eles. Essa colina onde os filisteus estavam, como nós já falamos, já fazia parte do território de Israel. O inimigo já havia penetrado, já havia ganhado o terreno. Meus amados, nesse momento da batalha, quando havia um vale, podemos dizer um monte do lado direito, outro monte do lado esquerdo, o exército filisteu estava acampado do outro lado do monte, e o exército do povo de Israel estava num outro monte do outro lado. Entre esses dois montes havia uma depressão, e essa depressão é que nós chamamos de vale. E o exército inimigo, ele já tinha entrado nas terras de Israel, ele já tinha penetrado nas terras de Israel, e isso nos mostra o tamanho que era aquele exército. Mas muitos estão em nossos dias, em nossos dias, muitos estão meio que cochilando. Como? E nós vivemos dias onde todos os cristãos sabem que estamos em guerra. Nós vivemos dias onde todos os cristãos sabem que estamos em guerra e contra as hostes espirituais da maldade, e que nós temos que vigiar. Então, da mesma forma que de um lado, na época de Davi, havia o exército inimigo, o exército dos filisteus, e do outro lado, no outro monte, havia o exército de Israel, e o exército inimigo já tinha ganho o terreno. Então é aí onde nós vemos que todos nós cristãos estamos numa grande guerra, nós estamos numa grande batalha continuamente. E nós, assim como aquele povo de Israel, nós não podemos vacilar em nenhum momento. Você que é jovem, nós não podemos vacilar, nós não podemos cochilar. É tempo de eu e você nos mantermos antenados, vigilantes continuamente. E muitos hoje estão cochilando, muitas pessoas hoje estão cochilando, muitas pessoas hoje se encontram dormindo, enquanto se dizem vigiando. E com isso, o que acontece? No momento em que eu e você cochilamos na fé, no momento que eu e você começamos a dormir espiritualmente, algumas coisas acontecem. Por exemplo, o inimigo vai ganhando terreno. Quando você cochila na fé, quando você cochila espiritualmente, o inimigo de nossas almas, ele vai ganhando terreno. E como que o inimigo está ganhando terreno? Ele ganha terreno quando não temos mais o desejo de orar. Ele ganha terreno quando não temos mais o desejo de orar, de ler e meditar na palavra. Quando nós relativamos o pecado em nossa vida, quando faltamos às celebrações por coisas simples. Então, se eu e você estamos em constante guerra, principalmente você que é jovem e sabe que está numa guerra constante, não é hora de você baixar a guarda, não é hora de você cochilar espiritualmente, porque quando você cochila, o inimigo avança. E nós temos percebido, infelizmente, isso em muitas pessoas, em muitos jovens, que não tem mais aquele desejo de orar, não tem mais aquele desejo de meditar na palavra do Senhor, de ler a palavra de Deus.
de ficar se alimentando, de ter o seu devocional logo nas primeiras horas do seu dia. Meus amados, quando nós paramos de fazer isso, quando nós abandonamos esses princípios, é sinal que nós estamos relaxando, é sinal que você talvez não perceba, mas você está cochilando espiritualmente. E eu me lembro de algumas vezes na casa de meu pai, agora depois de adulto, ele já tem seus 81 anos, aí eu converso com ele, eu conversando com ele, quando penso que não, ele está cochilando e de boca aberta. Aí eu bato no ele assim e falo: ei rapaz, acorda, tá dormindo? Ele: não, tô dormindo não, tô dormindo nada, rapaz, tô ouvindo tudinho que você está falando. E ele fala que não está cochilando não, que não está dormindo não. Teve uma vez que ele estava sentado na cadeira, eu cheguei, tirei o ferrolho do portão, né? Abri o ferrolho do portão, entrei, fiquei sentado do lado dele, coloquei até um pano sobre a cabeça dele e ele não percebeu. Meus amados, quem está cochilando, às vezes não percebe que cochilou. E quando nós cochilamos, quando nós começamos a adormecer e não percebemos o que está acontecendo em nossa volta, é aí onde pode acontecer o estrago. Nós não podemos vacilar contra o nosso inimigo. No texto que nós lemos, vai dizer que Golias era um gigante de quase 3 metros de altura, que a armadura dele pesava 60 quilos, a ponta da sua lança pesava 7 quilos. Então esse inimigo que afrontava o povo de Deus, esse gigante Golias, era um gigante temido, era um verdadeiro oponente ao povo de Deus. Nós temos um grande oponente. Nós temos, todos os dias nós duelamos, estamos em batalha contra um grande exército das forças do mal. Golias vai simbolizar nesta mensagem o inimigo de nossas almas. E ele é grande, ele é forte, ele não para. Todos os dias ele vem com uma arma nova, com uma estratégia nova para tentar derrubar você. Então nós não podemos brincar com o pecado, não podemos relativizar com o pecado em nossa vida. Irmão, pecado é pecado, mas por conta talvez do seu sono, por conta talvez do seu cochilo, você não está percebendo o que estão fazendo com você. Quem dorme, quem está dormindo, quando o inimigo chega, ele pode fazer o que quer, o que quiser, porque você está dormindo. E muitas vezes, quando nós vamos perceber o estrago que o inimigo fez, é quando nós acordamos. Cutuca seu irmão assim do lado: ei irmão, diga para ele: irmão, acorda para a vida, meu querido. Cuidado, nós temos um inimigo que fica em nosso derredor, e ele não para 24 horas procurando uma brecha. Quantas pessoas não têm cochilado na fé? Quantos jovens não têm cochilado na fé? E se encontram dormindo, e nisso o inimigo ganhando terreno. Aí depois que eles acordam para a realidade, por se encontrarem no meio de um grande problema, acordam talvez no meio de uma grande frustração, por coisas que aconteceram no momento em que eles cochilavam. E agora eles acordam e percebem que perderam o terreno para o diabo. O inimigo os enganou, o inimigo brincou com as suas vidas, o inimigo fez um estrago na vida de muitos jovens. Eu tenho certeza que você conhece alguém que em algum momento da sua vida, principalmente jovem,
cochilou na fé, o inimigo foi lá, passou uma rasteira, e ela não percebia que aquilo era uma cilada. Por quê? Porque estava cochilando, estava dormindo espiritualmente. Meus irmãos, estejamos de olhos abertos, jovens, estejam de olhos abertos, sensíveis à palavra do Senhor, porque o inimigo ele fica no nosso derredor, no seu derredor, tentando enganar você. E olha que ele tem muitas armas nos dias de hoje. Observe que ele tem muitas distrações para tentar roubar a sua atenção, para tentar tirar você dos caminhos do Senhor, para tentar fazer com que você desvie, tire a sua atenção da palavra do Senhor e se volte para aquilo que ele está querendo. Cuidado com o pecado será sempre pecado. E quando você acorda desse sono, talvez você já tenha perdido muitas ministrações na casa do Senhor, tem perdido muito tempo que era para você estar meditando na palavra do Senhor. Quando você acorda que você perdeu tempo, o tempo que era para você estar meditando, lendo a palavra, se fortalecendo, para trazer outros jovens para a casa do Senhor, talvez agora você acordando percebe que é você quem precisa ser trazida de volta para a casa de Deus. Não perca tempo, abra os teus olhos. A segunda lição que nós aprendemos, está no verso de número 8. Acompanhe comigo. Diz assim, do 8 ao 10: Golias parou e gritou para as tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Faça o seguinte: escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Vocês entenderam, né? O que Golias estava propondo para o exército de Israel era que ele, Golias, queria travar uma disputa entre o campeão filisteu e entre o campeão de Israel. E ele fala assim: olha, se o campeão de Israel lutar comigo e me vencer, nós seremos seus escravos, nós serviremos a vocês. Agora, se o campeão de vocês forem derrotados por mim, Golias, vocês nos servirão, vocês passarão a trabalhar para nós. E eu queria tirar desses versículos duas observações. A primeira observação é quando ele diz, essa primeira observação é que essa batalha, ela era de Saul. Porém, ele se escondeu, se encolheu na hora da batalha. Todos nós, irmãos, todos nós passamos por lutas. Todos estamos escrevendo nossa história. E amanhã eu pergunto para você: que história contarão sobre nós? Se nós estamos contando a nossa história hoje, amanhã o que estarão contando sobre nós? Quando Golias se apresenta, aquele homem de 2,90 metros, mais ou menos dessa altura aqui, da altura desse forro aqui, Quando ele se apresenta, e o texto vai dizer, você vai chegar em casa, você vai ler, que durante 40 dias, quantos dias? 40 dias, 2 vezes por dia ele se apresentava
e afrontava o exército de Israel. Ele ia de manhã e também ele ia à tarde, na parte da tarde, e ficava humilhando, zombando do povo de Deus. Tipo assim: cadê o homem de Israel? Tem algum homem aí para lutar comigo? Ele fazia isso 2 vezes por dia, irmãos. Só que Saul, era ele, Saul, quem teria que lutar essa batalha. Só que quando ele viu o tamanho do homem, o tamanho do Golias, as pernas tremiam, os joelhos faltavam bater um no outro, e ele não tinha coragem de enfrentar o Golias. Durante 40 dias, aí por conta de ele não ter coragem para enfrentar esse gigante, que afrontava, humilhava, zombava do povo de Deus todos os dias, durante 40 dias, de repente um jovenzinho de 17 anos, que fazia o percurso de sua casa até onde o exército de Israel estava acampado, ele ia levar queijo, levar mantimento para os soldados, para os seus irmãos. Aí um dia Davi, ele ouviu aquelas afrontas, e Davi, ouvindo aquilo: como é que é esse incircunciso falando umas bobagens dessas sobre o nosso, afrontando o nosso Deus, afrontando o exército de Deus? Não, isso não vai ficar assim. E o final da história você conhece, você sabe. Davi foi lá com a sua funda, 5 pedras. Algumas pessoas tentam explicar o porquê das 5 pedras. Alguns vão dizer que não é que Davi pegou 5 caso ele errasse, não. Davi, ele era muito bom de mira. Ele sabia aonde que ele queria chegar, ele sabia acertar o alvo. E as 5 pedras, há quem diga que o motivo delas é porque Golias tinha 4 irmãos. Eram 5 gigantes. Caso Golias, não honrasse, os filisteus não honrassem com o acordo, Davi tinha mais 4 pedras para cada gigante. E Davi derrota Golias, e o povo, corre, o exército inimigo corre. Meus irmãos, Saul escreveu o seu nome na história. Saul era o rei de Israel naqueles dias. E Saul também era um homem grande. A Bíblia diz que dos ombros para cima não havia ninguém como Saul, talvez em beleza ou em estatura. Mas Saul deixou de pelejar uma peleja que era para ele. Saul deixou de pelejar uma batalha que era para ele pelejar. E hoje nós lemos a história de Saul e encontramos muitas nodas, muitas manchas na vida de Saul. Dentre elas, essa aqui, um homem que se acovardou. Em contrapartida, pelo fato dele ter negligenciado, dele ter se escondido, dele ter se encolhido no seu tamanho, aparece alguém e escreve o seu nome na cena: Davi. Meus irmãos, assim como eu, assim como Saul, assim como Davi, todos nós temos as nossas batalhas. E as suas batalhas é você quem vai lutar, é você quem vai pelejar. E eu digo para você que você não está sozinho, que o mesmo Espírito que estava com Davi é o mesmo que está aqui conosco e está em abundância. Glória a Deus. Então aplauda o Rei Jesus. Glória a Deus. Então todos nós passamos por lutas, todos estamos escrevendo a nossa história. E amanhã que história contarão sobre você? A história de um homem de Deus, a história de um jovem de Deus, de uma mulher de Deus, que não se escondia no meio das lutas,
mas que ela os enfrentava todos os dias com dignidade. E a segunda observação que eu quero fazer, na verdade, é um segredo. Golias falou assim: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Golias subestimava o exército de Israel. Ele sabia que eles não tinham coragem para o enfrentar. Ele confiava nas suas experiências de guerra. Ele confiava em suas armas e em suas armaduras. Ele confiava na força do seu braço e fazia dessa força o seu escudo. Sabe qual foi o segredo da derrota de Golias? Ele confiava nas suas experiências. Golias confiava na sua grande força. Ele confiava no seu tamanho. Ele confiava no escudo que ele tinha. Ele confiava no tamanho da lança que eles tinham, na couraça que eles tinham. Esse foi o segredo da derrota de Golias. Confiar na força do seu braço, fazendo dela o seu escudo. Nós lemos a história de Davi e Golias e tiramos para nós cristãos, para você jovem, esse grande segredo, esse grande ensinamento, através da vida do Golias. Nós não devemos confiar na força do nosso braço. Nós não devemos confiar nas experiências que nós temos. Quando Davi foi para cima daquele homem, para cima daquele gigante, qual era o tamanho de Davi? Um jovenzinho franzino, talvez um pouco mais forte do que o irmão Júnior aqui. A experiência que o Davi tinha era de cuidar das ovelhas. É lógico que aqui e acolá ele enfrentava um urso, enfrentava um leão, mas ele não foi enfrentar o Golias confiando nas suas habilidades. Ele não foi para cima do Golias confiando na sua experiência, principalmente na sua força. A dependência de Davi, o segredo de Davi estava, sabe em quem? No Jeová Jireh, no Deus da provisão. No Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Era aí que estava o segredo da força e da coragem de Davi. Meus irmãos, todos os dias nós somos afrontados por um Golias. Somos desafiados por Golias. E às vezes ele até parece grande. Às vezes ele até se pinta, se apresenta muito forte, muito preparado. Mas eu e você nos levantamos para enfrentar esses gigantes em nome do Senhor. E é com esse espírito e com essa coragem que nós temos tido vitória até aqui. É com essa arma de guerra, com esse segredo, que nós temos alcançado a vitória em nome de Jesus. E eu queria que você ficasse de pé agora. Versículo 32 e 33 do mesmo capítulo diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Feche teus olhos em nome de Jesus.
Deus está à procura de jovens como Davi. Deus está à procura de jovens como Davi. Onde estão os Davis da nova geração? Onde estão os Davis do nosso tempo? Jovens que entendem que nosso inimigo sempre chega fortemente armado, cheio de palavras para nos amedrontar, para amedrontá-los, a ponto de impedi-los de lutar. Cadê você? Onde estão os Davis? Vocês são jovens que têm a visão espiritual daquilo que está acontecendo no mundo físico. Somos nós, povo de Deus, que vamos desmascarar o inimigo, e ele cairá em nome de Jesus. Saul tentou colocar medo em Davi. Saul era um rei que olhava demais para o problema. Saul é o tipo de pessoa que olha para o problema e o enaltece, faz com que ele seja maior do que o que é. E Saul agora tenta desmotivar Davi a ir contra aquele gigante. Mas Davi não se dá por vencido. Davi não permite que aquelas palavras penetrem sua mente, chegando até o seu coração. Davi, ele sabe em quem ele creu. Davi sabe quem é o Deus que ele serve. Porém Saul disse para Davi: contra este filisteu não poderás ir, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Não dê ouvidos àqueles que estão engessados pelo medo, meu irmão. Jovem, não dê ouvidos àquelas pessoas que estão engessadas pelo medo. Saiba que você está aqui nesse momento. Saiba que você, fazendo parte dessa geração, você é um jovem com propósito. Você não está aqui por acaso. Deus colocou você na tua casa com um propósito. E não importa os Golias que você tem enfrentado, não importa que se de repente alguém na tua família é vítima de algum Golias, saiba que você é o Davi que Deus vai usar na tua casa. Você é o Davi que Deus quer usar neste bairro. Você é o Davi que Deus quer usar nesta geração. Aleluia! Compreenda o seu propósito. Aleluia! Quando temos uma visão clara do propósito que temos, quando temos uma visão clara do propósito que Deus quer, daquilo que Deus tem para nós, não confiamos na força do nosso braço e nem fazemos dela o nosso escudo, mas cremos naquele que está conosco. Aleluia! Aleluia! Nós estamos numa grande batalha, sim. Estamos numa grande guerra, sim. O inimigo é grande, o exército é numeroso do inimigo, sim. Mas você não está sozinho. Permaneceremos de pé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. Aleluia. Seremos abalados. Confiando em nosso Deus. No que você confia? E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em
nosso Deus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Vendo a atitude de Golias, Davi declarou o grande segredo da sua vitória. Sabe qual era o segredo da sua vitória? A presença de Deus na batalha. Enquanto Golias vinha com a sua força humana, Davi ia contra ele com a força de Deus. E por mais extraordinário que Golias fosse, não tinha como vencer o Senhor dos Exércitos. Você não está sozinho. Coloque a sua fé, a sua esperança no Deus que pode todas as coisas. Ele está te ungindo nessa noite para a batalha. Ele está ungindo a sua mente nessa noite para a peleja, para que você creia e perceba que você não está sozinho. Permaneceremos de pé. Aleluia! Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos Aleluia. abalados. Aleluia! Levante suas mãos para os céus. Confiando Aleluia. em nosso Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa E noite. em seu eterno amor, Não sabemos quais Golias você tem enfrentado, mas nós queremos te convidar a se juntar a este exército de Davis. Queremos que você se junte a este exército de apacentadores, para que juntos nós possamos avançar com o Senhor dos Exércitos sobre nós, com o Senhor dos Exércitos à nossa frente, com o Espírito dele sobre nossas vidas. Nós queremos convidar você. Quem quer se juntar a nós nessa noite, levante sua mão. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida para Jesus.